está começando mais um episódio do podcast On Revista Fevale especial 52º Festival de Cinema de Gramado. E vocês conseguem acompanhar a movimentação aqui no Recreio Gramadense com a nossa nova câmera. Meu nome é Alana Maldaner, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. Neste episódio, vamos conversar sobre o lançamento do livro que ocorreu ontem aqui no Recreio Gramadense, na terça-feira. E quem está comigo é o autor do livro, Ticiano Osório. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, pode contar um pouco sobre a sua trajetória? Certo. Eu vou resumir, porque como eu já tenho quase 30 anos de Zero Hora, então eu vou resumir para os últimos 5 anos. Em 2019 eu me tornei colunista de filmes e séries, né, tanto da Zero Hora, quanto do site, e quanto da Rádio Gaúcha. E foi legal, sim, porque está fazendo 5 anos a coluna agora, nesse momento aqui, porque ela estreou dia 19 de agosto de 2019. A gente fez um lançamento midiático aqui no Festival de Gramado, com um programa de rádio da Atlântida, do saudoso Magro Lima, né? E aí, este ano, agora de 2024, está sendo bastante especial para mim, porque além de comemorar os 5 anos da coluna, tive a honra de ser escolhido como um dos 5 jurados da crítica, da mostra de longas nacionais e curtas nacionais, e estou lançando o livro, né? Vou mostrar a capa aqui, o Anotações no Escuro, as perguntas que os filmes me fazem, que é um lançamento da editora Arquipélago. E o que te motivou a escrever esse livro? Na verdade, o livro em si, eu sempre... na verdade, esse aqui é o meu segundo livro, né? No ano passado eu lancei um livro chamado O Morcego e a Luz, 80 anos do Batman no cinema, pela editora Besouro Box. Porque eu sempre, desde criança, alimento o sonho de escrever e de ter um livro publicado. Claro que quando eu era criança, pensava em escrever livros de ficção, mas fiz a carreira em jornalismo, me tornei crítico de cinema, e aí ano passado fiz esse livro do Batman, e já estava alinhavado esse livro aqui pela Arquipélago, em que eu fiz uma seleção das colunas que eu já publiquei, de filmes que eu gosto. Tem 50 filmes aqui nesse livro, 49 eu amo, tem um que eu não gosto tanto, mas eu gostei do que eu escrevi, e eu acho isso uma coisa que eu também acho bacana, assim, eu gosto quando o leitor me pergunta assim: Ciano, adorei teu texto, mas eu não entendi, tu gostou ou não gostou do filme? Nem sempre um filme que a gente precisa gostar de um filme para ele te provocar, para ele fazer tu refletir, para ele fazer, até estimular a escrever algum texto, né, sobre esse filme. Mas esse aqui eu dei preferência assim para filmes que eu realmente gosto, né, e com um recorte muito contemporâneo. Desses 50 filmes, tem 2 dos anos 80, acho que são 2 ou 3 dos anos 90, e os outros todos são do século 21. Não é assim, não quero me enaltecer, mas tem poucos livros sobre... Claro, tem livros sobre cineastas, como Christopher Nolan, Tarantino, mas tem poucos livros que tentam fazer um recorte, né, desse cinema contemporâneo, né? Geralmente o olhar é um pouco mais distanciado. E aí, para dar uma amarração, assim, né, então... Tem Anotações no Escuro, o motivo do título é que é duplo, assim, porque eu gosto de levar um caderninho para o cinema, em que eu faço algumas anotações. Às vezes é um diálogo que eu quero memorizar e ser o mais fiel possível na hora de reproduzir. Às vezes alguma impressão eu deixo ali, assim, né, de coisa e tal. Ou às vezes um ponto, assim, que, isso aqui é um absurdo, mato ali. E o outro sentido é que apesar de ser um crítico de cinema que escreve sobre filmes, eu gosto de ver filmes com o mínimo de informações possíveis. Às vezes, no máximo, só o título, o diretor e o ator. Primeiro, porque eu acho que tem gente, e eu me incluo nisso, tem gente que entrega demais, né, e aí pode estragar a surpresa. Segundo, porque os próprios divulgadores dos filmes, às vezes, nos trailers, então, eles contam demais os filmes, tiram muito do impacto, tanto da história quanto do visual. Então eu gosto de estar despreparado. E Assim, sem pra ver expectativa, um filme. assim. Com a menor expectativa possível. Gosto de deixar o filme me explicar o que ele está falando. E como a tua trajetória e formação como jornalista e crítico de cinema influenciou, assim? Tu pensa que se tu não tivesse feito a graduação de jornalismo, teria feito o que tu fez hoje? Boa pergunta. Eu acho assim... Bom, me formei em jornalismo, né? E quando eu escolhi jornalismo, não necessariamente eu pensei, vou ser um crítico de cinema. Mas eram duas áreas que eu gosto. O cinema e a área cultural e o esporte, né? Que eu trabalhei também no esporte vários anos, né? O que eu acho que a formação jornalística me ajudou neste livro, além de o exercício do texto, né, e de ler outros textos para ir aprimorando os textos, né? Eu acho que eu trabalhei muito tempo como editor.
né? E o editor ele tem um olhar diferente do repórter. Eu acho que o repórter é o mais importante, tá? Na cadeia do jornalismo, o repórter é mais importante. Eu sempre dizia para os repórteres assim, que o meu trabalho é fazer tu brilhar, entende? Eu só trabalho na cozinha, né? Para vocês brilharem, né? Mas o editor, ele, além de poder enxergar assim erros possíveis, né, que às vezes acontecem, mas desde coisinhas de grafia mesmo a questões assim de um encadeamento do texto, né? É uma coisa que eu procuro muito nos meus textos, é que cada parágrafo puxe o outro e cada parágrafo dialogue com o anterior de uma forma coesa, assim, né? Com um texto que tem um início, meio e fim e não várias partes. Por exemplo, eu dificilmente vou fazer um texto de um filme em que analise todos os aspectos de um filme, né? Sei que tem muita gente que faz isso. Faz o texto, fala da história, depois fala das atuações, fala da fotografia, fala da trilha sonora. Eu acho que é difícil de tu encadear todos esses textos de uma forma orgânica. Então, eu vejo o que eu vou escrever, né? Então, isso eu acho que vem da edição também. E eu acho que aí o pulo do gato no livro, assim, é esse subtítulo, né? As perguntas que os filmes me fazem. O que eu fiz? Eu peguei filmes que me fazem pensar em alguma coisa, né? Pode ser uma coisa tipo assim, por exemplo, Jojo Rabbit, né? Que a pergunta tá lá, não é dita no filme, mas a pergunta é: Hitler pode ser engraçado, né? Se pode fazer piadas sobre o Holocausto, né? Então essa é uma pergunta norteadora. Outro filme que eu gosto muito assim é você não estava aqui, que é um filme do Ken Loach, né? Sobre a uberização do trabalho. E a pergunta para esse filme é assim, é como sobreviver no capitalismo, né? Como é que a gente sobrevive nesse mundo em que exige sucesso, entrega, que tu tem que ter dinheiro para sustentar a família, né? E assim por diante, né? E aí eu fui pegando os textos, alguns já nascem com a pergunta, né? Tem um documentário obscuro da Noruega que se chama Meet the Censors, né? Conhecendo os censores, né? A coluna que eu fiz sobre esse filme é: censura pode ser positiva? Porque é a pergunta que o filme suscita, né? Ele vai em vários países do mundo, né? E claro que alguns a censura é um horror, mas em outros ele fica na dúvida, assim, a gente tem que censurar isso aqui ou não, né? Por exemplo, manifestações neonazistas, é para censurar? Não é? Né? Como é o paradoxo da tolerância que falam, né? Que se a gente for tolerante com quem é intolerante, é um problema, né? Então, e aí eu peguei esses textos e fui transformando em perguntas, né, os títulos. Nem sempre eles por exemplo, Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme que eu acho lindo, né? Eu não tinha uma pergunta sobre a história do filme, então eu inventei uma pergunta para caber no livro, né, que é: existe filme mais bonito, né? Então, as perguntas variam assim. Aí depois que a gente selecionou, são 48 textos e 50 filmes, porque tem 2 dobradinhas. Aí o Tito Montenegro, que é o editor da Arquipélago, e a Débora Sander, que fez a preparação, eles me provocaram assim para não ficar simplesmente na ordem cronológica os textos, né, em dividir alguns eixos. Daí a gente dividiu em questões afetivas, questões sociais e questões estéticas, né, que daí eu dividi esses textos assim, nesses formatos, assim, como diz, questão social, como sobreviver no capitalismo, Hitler pode ser engraçado. Questões afetivas é isso, existe filme mais bonito. E as questões estéticas são, por exemplo, aqueles filmes em que, como eu disse, gosto de ir no escuro, né? Aqueles filmes que tu não está entendendo nada do que está acontecendo, né? Por exemplo, tem 3 casos do que está acontecendo nesse filme. Um é o Farol, que é um filme de terror do Robert Eggers, que é aberto a muitas interpretações. O outro é Estou Pensando em Acabar com Tudo, que é um filme... Que é de um livro também, né? Eu acho que sim, mas o mais importante é que é do Charlie Kaufman, que é aquele roteirista uma memória... Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, do Quero Ser John Malkovich, né, que é um roteirista, um cineasta que trabalha muito com o embaralhamento das coisas da nossa percepção, né? E o outro é um documentário indiano que eu acho... Eu gosto também, assim, só fazer um parênteses, eu gosto, claro, tem filmes aqui que são óbvios, né? Todo mundo viu, A Origem, né? Fogo Contra Fogo, né? Bacurau, mas tem filmes, assim, que não digo que pouca gente viu, mas talvez nem todo mundo tenha dado atenção, né? E um exemplo é esse documentário, se chama Uma Noite Sem Saber Nada, de uma diretora indiana, né? Em que tu não vai entendendo, tu vai demorar para entender o que está acontecendo ao longo do filme, né? E eu vou conversando com o espectador, né?
sobre isso. Então, todos os filmes que tu fala no livro, tu já assistiu Sim, todos várias já. vezes. E Não algum digo tu várias, assistiu alguns eu gosto de rever, tipo Aham. Drive, Os A clássicos, Origem, assim. assim, né? Um Tiro na Noite, do Brian De Palma, né? Outros eu vi uma vez e gostei do que eu escrevi, né? Mas E algum trouxe. tu viu especificamente para escrever o Pro livro? livro, não. O que eu fiz, o que tem texto realmente inédito no livro é a introdução, que daí eu explico tanto essa questão que eu falo de por que anotações no escuro, né? E faço uma análise assim dessa questão assim de como as pessoas consomem os filmes, tá? Eu comparo assim, tem muita gente que eu acho que consome um filme como se estivesse comprando um sofá, né? E daí que os trailers contam tudo do filme, né? Porque a pessoa quer comprar o ingresso sabendo que aquele sofá não vai ter estragado, não vai ter uma mola solta, não vai ser perturbado, né? E eu acho que a graça de ver um filme é tu ser incomodado, né? Claro, óbvio, se eu vou para uma comédia eu quero rir, né? Mas todo outro filme, assim, é legal quando te tira dessa zona de conforto, tu fica ansioso para saber o que vai acontecer, né? Eu acho muito ruim tu saber que o personagem vai morrer, entende? Sim. É bom quando é um choque, assim, né? E houve algum desafio específico ao escrever o livro? Eu acho que o desafio não é do livro em si, né? O desafio é de cada texto, né? Claro, tem um desafio do livro que, assim, tem filmes que eu gosto muito, mas que eu acabei não trazendo para cá, porque os textos estavam muito datados, né? Estavam muito ligados àquele momento em que o filme estava sendo lançado, né? Um exemplo, assim... acho que é o Tar, que é um filme com a Kate Blanchett, né? Tem muita relação ali de o Oscar, por que não ganhou, né? Deveria ganhar e tudo mais. Poderia dar uma editada, tem alguns textos que eu queria editado, mas achei que não valia, assim, né? Mas o desafio que eu tenho sempre é disso, é de equilibrar um pouco de informação sobre o filme, né? Para a pessoa pelo menos situar, porque indo na outra ponta, né? Não vou dar nomes, claro, mas tem textos críticos que eu leio e eu não sei nada do filme. Eu não sei do que é o filme, porque alguns autores ficam tão viajandões, né? Ou tão usando, sei lá, aspectos técnicos, ou fazendo reflexões que são até interessantes, mas eu sinto falta, às vezes, assim, de um paragrafinho dizendo assim, o filme é sobre isso, isso, aquilo, né? Pra gente ter uma conversa. Equilibrando isso, eu gosto muito de dar contextos, né? Contexto em relação à obra do diretor, contexto à época em que foi lançado o filme, contexto sobre a recepção que teve junto ao público, sobre a crítica e um pouco de opinião. E essa questão, assim, talvez o que eu trabalhei um pouco nos textos, assim, foi se não tinha uma pergunta no texto, às vezes escrever uma coisinha a mais para justificar o título que eu botei e assim por diante. Então esse é o meu desafio. E como eu escrevo num veículo, isso é muito importante, assim, pensando também na faculdade de jornalismo, tá? É um conselho de vida, digamos assim. Eu acho que as pessoas, quando fazem jornalismo e vão trabalhar, elas têm que saber onde estão trabalhando, né? E para quem estão trabalhando, né? Se tu vai trabalhar numa grande redação, existem coisas muito boas, existem coisas negativas, como qualquer aspecto da vida, em qualquer profissão e qualquer emprego, né? Mas tu tem que fazer um balanço para ti, assim, do que é mais importante. Tá, poxa, por exemplo, um exemplo prático, assim, tem que trabalhar um final de semana sim, outro não. Isso pesa muito para ti, então um veículo de redação não vai ser o ideal para ti, né? Então, assim, eu trabalho na Zero Hora, né, e na Rádio Gaúcha, eu me comunico com um público grande, né? E é um público que não é o público cinéfilo de carteirinha, né? Não é um público que é especialista em cinema. Então eu tenho que dar uma equilibrada, assim, né? Não vou usar alguns termos de novo, uns termos que eu vejo bastante em alguns textos críticos, que eu teria que explicar para o meu leitor, né? Claro que talvez eu esteja subestimando um pouco o leitor, não sei, né? A minha experiência diz que não. A minha experiência diz que o leitor gosta da clareza, né? E isso é uma coisa que eu persigo bastante, a clareza. Isso é um pouco da profissão do jornalismo Um também, pouco, né? muito da Trazer a profissão. clareza Exatamente. Não, pra isso que eu estou pessoa. numa área de opinião, entende? Que está mais aberto à subjetividade, tudo mais. Mas para o jornalismo em si, a clareza é fundamental.
Então tá, para finalizar o nosso bate-papo, então, queria que tu divulgasse onde está vendendo Ótimo. o teu livro. Tá bem. E eu posso mostrar aqui para Claro. a câmera? Então tá. Bom, Anotações no Escuro, ele está à venda no site da editora Arquipélago Editorial, tá? E neste mês de agosto tem frete grátis, tá? Também está à venda em livrarias como a Paralelo 30, a Pocket Store em Porto Alegre, tem na Amazon também, né? Que também, né, para quem é cliente da Amazon, tem o frete grátis. E tem mais 2 sessões de autógrafos já marcadas, tá? Dia 24 de agosto, sábado da semana que vem, às 4h30 da tarde, na livraria Paralelo 30, em Porto Alegre. E no dia 29 de agosto, ou daqui a mais dias, né, em Garibaldi, no Espaço das Artes, às 7 da noite. Ticiano, eu agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada. Então, nesse episódio do Podcast On Revista Fevale especial 52º Festival de Cinema de Gramado, conversamos sobre um lançamento de livro com o autor Ticiano Osório. O Podcast On é uma produção feita pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Os meus colegas Jackson Batista, Julia Klein e eu, Lana Maldaner, apresentando com o auxílio dos voluntários do Núcleo de Mídias Sonoras. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marco Santuário. Muito obrigada e até a próxima!